Olá, irmã e irmão. Meu nome é Jonathan. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. Você que nos acompanha, você que disponibilizou esse tempo para aprender mais da palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui é realmente a glória do Senhor e também a edificação, a sua edificação, a edificação da Igreja de Cristo. No último encontro, nós começamos um estudo, uma meditação, num trecho lá do livro de Números, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. E para iniciar, eu gostaria de ler novamente esse texto, que está em Números, capítulo 6, do verso 22 ao verso 27. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse trecho, como nós falamos no último encontro, ele é uma bênção chamada de bênção araônica. Então, se você chegou até aqui e não assistiu o primeiro vídeo, eu quero pedir para você que pause esse vídeo, assista o primeiro, no qual nós damos a introdução e falamos sobre a bênção araônica, e depois volte e assista, porque aqui é o término dessa meditação. Então, esta bênção chamada a bênção araônica, ela tem como objetivo, claro, abençoar. Mas podemos compreender que o que Deus quer aqui mesmo é se revelar ao povo de Israel, que neste momento estava transitando no deserto com destino à terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão e a sua descendência. E ao se revelar, Deus mostra que ele é um Deus diferente dos falsos deuses do Egito e também diferente dos deuses que eles iriam encontrar na terra de Canaã, os deuses pagãos cananitas e também os deuses pagãos do Egito. Então Deus é um Deus diferente. E por que ele é um Deus diferente? Porque os falsos deuses, eles instituem um modelo de culto de manipulação. E Deus mostra para o povo de Israel que Deus não é um Deus manipulável, mas ele é um Deus diferente, não somente por causa disso. Ele é um Deus diferente porque ele é um Deus que quer se relacionar conosco. O nosso Deus é o Deus que se relaciona e ele quer se relacionar conosco. Então, mostramos no primeiro encontro que o Deus que se relaciona conosco, ele nos abençoa e também que ele nos guarda. E vemos isso no verso 24. Então, gostaria de terminar esse estudo, essa meditação, falando sobre esse Deus que nos abençoa e falando sobre outras coisas que esse Deus faz para se relacionar conosco. Então, sabemos que ele nos abençoa, que ele nos guarda, mas olhando para o texto, nós podemos ver também que o Deus que se relaciona conosco, ele resplandece o seu rosto sobre nós. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Era o que Arão deveria falar para o povo de Israel. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que isso quer dizer? Que o Deus que se relaciona conosco, ele quer que o rosto dele resplandeça sobre nós. Mas há uma distância entre o que foi dito e na época que foi dito e para quem foi dito, há mais ou menos 3.500 anos atrás, talvez 3.000 anos atrás, para nós aqui. Porque resplandecer o rosto sobre nós é algo muito abstrato, algo que muitas vezes, pela nossa cultura ser diferente da cultura hebraica, não conseguimos compreender. Então, para compreender o que significa isso, é preciso pesquisar. E pesquisando, o que nós encontramos? Que resplandecer o rosto sobre nós significa iluminar. Fica claro. Se Deus ele resplandece o rosto sobre nós, automaticamente nós seremos alvo da sua iluminação, porque o seu rosto está iluminando. Então, nós podemos saber que isso é iluminação, significa iluminação, mas também significa aprovação. E aqui é mais cultural do que linguístico. Então, o Deus que se relaciona conosco, ele resplandece o rosto sobre nós, porque ele quer nos iluminar, mas também ele quer mostrar a sua aprovação. Então, como isso acontece? É preciso entender. O que acontece é que Deus resplandece o rosto sobre nós porque ele é luz.
A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 12, Jesus fala o seguinte, que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que Jesus está dizendo? Que Deus é luz, e por ser luz, ele pode resplandecer o rosto sobre nós, nos iluminando. E por ele ser luz, aquele que o segue vai ter luz dentro dele também. Então, seguindo Jesus, nós vamos ser luz também. E a luz, ele, conforme nós podemos compreender na Bíblia, ela ilumina, ela guia, ela nos protege, ela tem diversas propriedades. Ela nos mostra o risco ao nosso redor. E a Bíblia diz que quem o segue não anda em trevas, não anda na escuridão, sabe muito bem onde pisa e sabe principalmente para onde está indo. Então, eu queria abrir um parênteses aqui. Se você chegou até esse estudo, essa meditação, e você não sabe para onde você vai depois que você morrer, é porque você ainda está na escuridão, você ainda está em trevas. O caminho no qual você está andando não dá certeza aonde você vai. E é por isso que a Bíblia chama Jesus de luz, mas também de caminho. Desculpe. Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nos leva até Deus. E esse caminho é um caminho iluminado, nós sabemos para onde nós vamos. E por isso que um crente que confiou no Senhor Jesus, ele tem a certeza de salvação. Ele sabe para onde ele vai. E ele sabe que ele vai para o céu não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus. Não por causa das obras dele, mas por causa da obra de Jesus. Não por causa que ele é bom, mas porque Jesus é bom e entregou sua vida na cruz para nos salvar. Então tudo é por Jesus. A luz veio a esse mundo e nós olhamos para a luz e devemos andar na luz. Não podemos andar em trevas. Nas trevas nós não sabemos para onde vamos. Nas trevas nós não sabemos onde pisamos. As trevas são perigosas. Por isso que Jesus veio para ser luz. E sendo luz, e nós confiando na luz, e nós recebendo essa luz, crendo nele como Senhor e Salvador da vida, de nossa vida, nós também teremos luz em nós mesmos. Porque o verso diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando cremos em Jesus e o seguimos, a luz da vida está dentro de nós. E essa luz da vida resplandece. Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E a luz resplandece. É como uma cidade iluminada sobre o monte, todos vão ver. Então, o Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós, ou seja, nos dando luz para que nós também possamos brilhar. E brilhando nós saberemos para onde vamos. Brilhando nós sabemos onde pisamos. Brilhamos, nós temos a certeza que vamos para um local onde não há choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo é novo, maravilhoso, sem pecado, estaremos diante do Senhor, que é luz. A Bíblia diz que Ele mesmo, na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, Ele vai ser a luz, não é preciso sol, não é preciso nenhum outro artifício para iluminar, porque o Senhor vai ser a própria luz que vai brilhar e vai nos mostrar todas as coisas que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então, quando nós lemos na Bíblia que o Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós, nos mostra que os nossos olhos são abertos e conseguimos enxergar claramente tudo o que acontece ao nosso redor e podemos ter esperança e certeza do que vai acontecer no porvir. O Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós. Ele nos ilumina. Mas resplandecer o rosto sobre nós, conforme eu disse também, ela mostra a aprovação. E o que é essa aprovação? Não podemos confundir aprovação com o que muitas pessoas defendem e creem. Muitas pessoas dizem, você precisa ver a Jesus do jeito que você está. E isso está certo. Mas vindo a Jesus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de quem nós somos. Nós precisamos abrir mão da nossa natureza. Nós precisamos nos arrepender. Deus não vai nos aprovar. Deus não vai resplandecer o seu rosto sobre nós se formos até Ele sem querer abrir mão de quem nós somos. Sem querer, evitando negar a si mesmos. Negar a nós mesmos.
Precisamos ir até Jesus, mas precisamos ir até Jesus arrependidos. E indo até Jesus arrependidos, Ele aprova, Ele nos aprova, Ele resplandece o seu rosto sobre nós. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos negar a nós mesmos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e indo até Jesus, quebrantados, necessitados realmente de mudança de vida, Ele vai nos aprovar e aprovando, Ele vai nos receber. Esse é o tipo de aprovação que a palavra de Deus nos mostra. É a maneira que Deus resplandece o rosto sobre nós. É a maneira como Ele mostra que Ele se relaciona conosco, que Ele quer se relacionar conosco e que Ele quer fazer com que nós sejamos aprovados por Ele. E nós somos aprovados por Ele por causa dos méritos de Jesus, do Filho dele. Quando Deus olha para nós, Ele nos aprova porque Ele não vê a nós. Ele vê Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a imagem do Deus invisível. Cristo em nós é a única maneira de Deus nos aprovar. Porque a palavra de Deus diz que nós, sem Cristo, somos maus. A palavra de Deus diz que nós, sem Cristo, estamos em desesperança, estamos em corrupção. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há quem cultue a Deus, adore a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Salmo 14, Salmo 53, Romanos 1 fala sobre isso. Não tem como Deus nos aprovar da maneira que nós nascemos. A única maneira dele nos aprovar é através de Jesus. A única maneira dele resplandecer o seu rosto sobre nós é através de Jesus. Então nós precisamos desesperadamente de Cristo. E recebendo a Cristo, Deus vai se relacionar conosco e vai resplandecer o seu rosto sobre nós. E resplandecer o rosto sobre nós nos mostra o quê? Uma nova identidade. Deus nos aprova porque nós abrimos mão de quem nós somos. Deus nos aprova porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus nos aprova porque uma nova natureza Deus cria em nós. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos aprova porque nós somos nova criatura, porque temos uma nova identidade. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhe as nossas credenciais por causa de Cristo. Olhe por quem nós somos agora por causa de Cristo. Nova natureza, nova criatura, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,10 diz que nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. A Bíblia diz em João 1, 11 e 12 que nós agora somos filhos de Deus. Efésios 1 diz que nós temos a herança de Deus. Meu amado, é uma identidade que nós temos em Cristo e por causa de Cristo e sob os méritos de Cristo. O Senhor, o Deus que se relaciona conosco, resplandece o rosto sobre nós e resplandece o seu rosto sobre nós, nos aprovando. E ao nos aprovar, Ele nos mostra uma nova identidade. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, nós somos diferentes. Então, meu querido, eu queria fazer você pensar a respeito disso. Através dos seus frutos, você tem mostrado que você é uma nova criatura? Através das suas atitudes, das suas palavras, do seu jeito de andar, de se vestir, do jeito que você trata as pessoas, você tem mostrado que você é uma nova criatura? A Bíblia diz que nós mostramos através das nossas obras a fé que nós temos. Você tem mostrado através da maneira de viver a fé que você tem? A Bíblia diz que quando Deus resplandece o rosto sobre nós, é inevitável a nova identidade, a nova criatura, a nova vida que nós temos. O Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós. E nós devemos mostrar que Ele resplandeceu e que nós temos luz em nós mesmos e que nós somos diferentes para que as pessoas possam ver essa luz e possam também ir em busca da luz. E fazemos isso testemunhando. Então, quero chamar a sua atenção para um segundo ponto.
Se a luz de Deus resplandeceu sobre você, e se você tem luz em você, automaticamente você precisa mostrar essa luz para as pessoas, para que elas possam ir atrás da luz original, da fonte de luz que é Jesus. Ele diz que é a luz do mundo. Se nós temos luz e mostramos luz para as pessoas vão vir até nós perguntar como nós conseguimos essa luz, e nós iremos apontar para Jesus, porque não temos fonte em nós mesmos. A nossa fonte é Jesus. E as pessoas podem ir em busca de Jesus. E é por isso que eu falei sobre nova identidade. Porque em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma identidade, Deus nos aprova, Deus nos ilumina, Deus coloca luz em nós, Deus resplandece o rosto sobre nós para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos falar para as pessoas quem nós éramos e quem Cristo nos tornou e mostrar para elas que isso também pode acontecer na vida delas. O Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós, mas também Ele pode resplandecer o rosto sobre você. Se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não o recebeu como Senhor da sua vida, você pode fazer isso hoje. Creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele e Ele vai resplandecer o rosto sobre você. Porque o Deus que se relaciona conosco resplandece o rosto sobre nós. O texto segue, e no verso 25 ainda, diz que o Deus que se relaciona conosco tem misericórdia de nós. O verso 25, nós vamos ler do início, diz o seguinte: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, o Deus que se relaciona conosco é um Deus que tem misericórdia. E o povo de Israel sabia muito bem a misericórdia de Deus. Eles passaram 400 anos, e a maior parte desses 400 anos eles passaram escravizados no Egito. E Deus, através da sua mão poderosa, Ele retira o povo do Egito, mais de milhões de pessoas saem do Egito, e saem do Egito por causa do poder de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Deus enviou pragas, Deus fez milagres maravilhosos, porque Ele sabia que o povo lá no Egito não tinha condições, não tinha um exército, não tinham como lutar, não tinham como se libertar. Então Deus mostrou a sua misericórdia tirando o povo do Egito, e não apenas tirando o povo do Egito, mas também levando esse povo pelo deserto para chegar até a terra que Ele havia prometido. Porque Deus é um Deus que promete e que cumpre. Então Deus é um Deus que se relaciona conosco através, demonstrando, derramando a sua misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é um favor. Quando nós chegamos para as pessoas e falamos, por favor, nós estamos pedindo à pessoa para fazer algo para nós e nós não temos o que oferecer para elas. Misericórdia é isso. É não termos o que oferecer. Então ficamos à mercê da pessoa, para que a pessoa possa fazer de acordo com a sua vontade, atendendo ou não o nosso pedido. Então, quando Deus mostra que Ele tem misericórdia de nós, Ele está mostrando que Ele decidiu atender aquilo que nós mais precisamos. Que Ele decidiu demonstrar o seu favor a nós. Que Ele teve mercê e vai atender aquilo que nós precisamos. O Deus que se relaciona conosco é um Deus que tem misericórdia de nós. Misericórdia também significa que é algo dado gratuitamente. É de graça, não precisa pagar. Não ficaremos devendo. Então a misericórdia de Deus não nos cobra. Ele não joga no nosso rosto aquilo que Ele fez por nós. Nós não devemos mais nada a Ele. Ele não vai fazer algo para pedir em troca algo de nós. Tudo foi feito por Cristo na cruz. Ele mostrou a sua misericórdia lá, dando gratuitamente a salvação a nós. Não precisamos fazer nada para garantir a salvação. Misericórdia também significa que Deus sente compaixão de nós. Muitas vezes, na nossa Bíblia, ora nós lemos a palavra compaixão, ora nós lemos a palavra misericórdia. Mas no original é a mesma palavra, ren, que quer dizer compaixão e misericórdia. Então, quando Deus mostra a sua misericórdia, que Deus sente compaixão de nós. O coração de Deus se compadece.
Ele olha para a nossa situação e ele não olha aquilo que nós fizemos de errado, ele não olha a nossa falta de merecimento, mas ele apenas age de acordo com a sua compaixão, com a sua misericórdia. É isso que é ter misericórdia. Meu amado, muitas pessoas sofrem por causa da culpa. Muitas pessoas fizeram coisas erradas. Eu mesmo já fiz muitas coisas erradas. E muitas vezes nós sofremos pelas coisas erradas que nós fizemos. Muitas vezes nós queremos voltar ao passado. Queríamos ter uma chance de voltar e fazer tudo diferente, para que nós pudéssemos consertar aquilo que nós fizemos de errado. Mas nós não temos esse poder. Então o que iremos fazer? Teremos duas escolhas, dois caminhos, e vamos seguir apenas um deles. Nós temos o caminho da culpa e nós temos o caminho da misericórdia. Nós temos o caminho do sentimento que vai nos atormentar, que vai nos deixar angustiados e temos o sentimento, temos a oportunidade, a possibilidade de confiar na misericórdia de Deus. E confiando na misericórdia de Deus, nós vamos ter paz e alegria. Se você se sente culpado, confie nas misericórdias de Deus. Se você fez algo no passado que te deixa carregado, angustiado, você pode confiar nas misericórdias de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Observe o que o texto diz. Se você se sente culpado, consumido pela culpa, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus vai tirar essa culpa de você. Você não será mais consumido pela culpa. Confie na misericórdia de Deus. Creia que Deus pode resolver esse problema. E já foi resolvido na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados e também a nossa culpa. Não viva mais no passado. Cristo levou sobre si tudo de errado que fizemos no passado. E é interessante que essa misericórdia, ela não tem limites. Lamentações 3:22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas o verso seguinte diz que elas não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que por mais que possamos tentar fazer coisas corretas, não conseguiremos, porque o único perfeito é Ele. Mas Ele sabe, e Ele está trabalhando na nossa vida. E muitas vezes, quando vacilamos, quando cedemos à tentação e quando fazemos coisas erradas, a única coisa que nós podemos nos segurar é na misericórdia de Deus. E Ele disse para nós fazermos isso. O Deus que se relaciona conosco é um Deus que tem misericórdia de nós. Essa misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Deus quer que corramos para Ele e busquemos a misericórdia dEle. Ele fala que Ele não vai nos rejeitar. 1 João capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Toda nossa culpa vai ser perdoada se nós formos até Deus, clamando pela misericórdia dEle. Não viva com culpa. Se essa é a sua realidade, se você tem se consumido pela culpa, saiba que as misericórdias do Senhor estão disponíveis a você. Porque o Deus que se relaciona conosco é um Deus que tem misericórdia de nós. Então aprendemos já, contando o primeiro estudo e esse, que o Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos abençoar. Que o Deus que se relaciona conosco, Ele quer nos guardar. Que o Deus que se relaciona conosco, Ele resplandece o seu rosto sobre nós. Acabamos de ver que o Deus que se relaciona conosco, Ele tem misericórdia de nós. E aqui eu quero partir para o último ponto. O Deus que se relaciona conosco nos dá a paz. Observe o que tem no verso 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. O Deus que se relaciona conosco, Ele nos dá paz. Ele quer nos dar a paz. Então, meu amado, Deus é um Deus que sabe que nós vivemos em guerra. Nós estamos aí vendo o que está acontecendo. Primeiramente, vimos ali a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora estamos vendo a guerra entre Israel e o Hamas, um grupo terrorista. E eu não quero entrar aqui no quesito de guerra. Eu tenho plena certeza que Israel está se defendendo, e aqui não é o alvo do nosso estudo. Mas eu quero mostrar que a humanidade vive em guerra. Enfrentamos duas guerras mundiais, grandes guerras mundiais. E ficamos escutando, vendo
através das notícias, a guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, mas há muitas outras guerras, microguerras, países em guerra civil na África e em outros locais. O mundo anda em guerra, mas o que Deus promete para nós? Que o Deus que Ele é, quer nos dar a paz. E sabemos que a única maneira do mundo em guerra alcançar a paz é através do príncipe da paz. E esse príncipe da paz é Jesus, Isaías 9,6. Ele é o príncipe da paz. Os acordos de paz que o homem conseguirá serão temporários e não serão verdadeiros. A única paz que nós conseguiremos e que será duradoura e verdadeira será quando Jesus voltar. E por isso ansiamos a volta dele. E por isso dizemos Maranata. E por isso queremos que ele volte logo, porque nós queremos paz. E ele promete paz, porque o Deus que se relaciona conosco, ele nos dá a sua paz. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos para você. Não pensando em guerras políticas, guerras econômicas, guerras envolvendo nações, mas envolvendo a nós, pessoas, indivíduos. Nós vivemos muitas vezes em guerra. Eu queria mostrar aqui duas coisas que nos deixam em guerra e duas coisas que nos mostram a nossa necessidade de paz. A primeira das coisas, a nossa situação, a situação na qual nós nascemos. A Bíblia diz que todos nós nascemos separados de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nos mostra o caminho para nós termos paz. O caminho é Jesus. A Bíblia nos mostra que a maneira que nós podemos ter paz é só através de Jesus. Porque nós nascemos em uma situação debaixo de uma maldição. E essa maldição entrou na terra através do pecado. Lá no início, com os nossos pais, Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e o pecado passou a todas as pessoas, por isso que todas morrem. Por isso que há violência, há destruição, há guerras. A origem de todo mal está no pecado. E por isso Cristo veio a esse mundo, para resolver o problema, para cortar o mal pela raiz. Por isso que ele derramou seu sangue, para acabar com o poder do pecado sobre a humanidade. Então, se você está em Cristo, o poder do pecado sobre a sua vida não tem mais como te afetar. Entretanto, se você não está em Cristo, você está em guerra. E a Bíblia nos mostra que você está em guerra contra Deus. Satanás, ele sabia muito bem o que fazer quando ele fez aquilo. Quando ele tentou Adão e Eva. Ele sabia que a terra estaria debaixo de uma maldição. Ele sabia que, ao fazer aquilo, o homem estaria nascendo automaticamente desligado de Deus. E nascendo desligado de Deus, ele teria o mesmo destino de Satanás, que está desligado de Deus. E qual é o destino de Satanás? Mateus 5:41. A Bíblia diz o seguinte: que o inferno foi preparado para o diabo e os demônios. Mateus 25:41. Deus criou um local de punição para derramar o seu juízo sobre Satanás e os demônios, sobre Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus. Entretanto, quando Adão e Eva cederam à tentação de Satanás, toda a geração que veio depois deles precisa de salvação. Todos estão condenados, todos estão em guerra contra Deus. Então, o que será de nós? Nós precisamos de Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, se você não tem paz, você precisa de paz. E essa paz que você precisa, você só vai encontrar em Jesus. Então, creia nele, se arrependa de seus pecados e se entregue a ele. Ele é o único que pode nos dar a paz. Então eu falei que tem um tipo de paz. Essa paz tem através de Jesus, para os que não conhecem ele ainda. Mas também há um outro tipo de paz. E essa paz aqui, eu estou me direcionando aos crentes. Essa paz é para nós, os que já confiamos. Porque muitas vezes vivemos aqui, mas os problemas, os obstáculos, as dificuldades, as aflições tiram a nossa paz. E como nós podemos ter paz? Nós precisamos dele, nós precisamos de Jesus. E aqui nós lemos no texto que o Deus que se relaciona conosco, ele nos dá a paz. Então, se os problemas, as aflições, as dificuldades têm tirado a nossa paz, o que nós podemos fazer? Precisamos ir até ele. E é por isso que em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pelas orações, súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, quando vierem as aflições, quando vierem as dificuldades, quando vierem os problemas, quando isso nos tirar a paz, o que nós devemos fazer? Precisamos correr para Ele. Ele tem condições, e é o único que tem condições de nos dar a paz. Ele é aquele que tem paz para si e Ele quer dar paz para outros, Ele quer dar paz para nós. E o Deus que se relaciona conosco é o Deus que nos dá a paz. Então, corramos para Ele. Se essa é a sua realidade, se hoje você está enfrentando uma aflição, se você hoje está enfrentando uma dificuldade, um obstáculo que está tirando a sua paz, o caminho está aberto, esse caminho foi aberto por Jesus. Vá até Ele, através da oração, através da súplica, com ações de graças, com gratidão. Ele fez tudo para abrir esse caminho para nós, para nos dar a vida eterna no mundo vindouro, mas também para nos dar paz aqui nesse mundo. Meu querido, eu quero terminar com uma história. Eu creio que muitos de vocês já escutaram essa história verídica, que aconteceu, que eu creio, no século XIX. Havia um homem, um advogado crente chamado Horatio Spafford. Ele vivia em Chicago. E esse homem escreveu um hino chamado Sou Feliz, um hino do cantor cristão, o número 398. E se você for pesquisar na internet a história desse hino, é uma história linda, mas é uma história também que tem muito a nos ensinar. Esse homem havia perdido o seu filho mais velho. E 2 anos depois, houve um incêndio na cidade de Chicago e ele perdeu a sua casa. A sua esposa parece que ficou um pouco doente depois disso, e ela teve que sair dos Estados Unidos e viajar de navio com as suas 4 filhas para a Inglaterra, para tratamento. Ele ficou nos Estados Unidos. Entretanto, nessa viagem, no meio dessa viagem, o navio naufragou. E as 4 filhas deles acabaram morrendo. Ela conseguiu chegar na Inglaterra e ela mandou um telegrama para ele. E nesse telegrama estava escrito: estou viva, porém só. As 4 filhas haviam morrido. Só ela sobreviveu. Horatio, esse irmão em Cristo, recebeu esse telegrama e ele partiu em viagem para encontrar com a sua esposa lá na Inglaterra. E no meio do mar, no meio da travessia do oceano, mostraram mais ou menos para ele onde foi o naufrágio. E ao passar ali, ele escreveu esse hino. E esse hino, o 398, começa dizendo o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O Deus que se relaciona conosco é um Deus que nos dá felicidade, é um Deus que nos dá paz. No momento de aflição, ele se lembrou do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que nos dá paz. Meu amado, se você está enfrentando dificuldades, lembre que o Senhor Jesus é aquele que nos dá paz. Lembre que o Senhor Jesus é aquele que tem paz nele e em abundância para nos dar. Confie nele, se entregue a ele. O Deus que se relaciona conosco é um Deus que ele nos abençoa, é um Deus que nos guarda, é um Deus que resplandece o seu rosto sobre nós, é um Deus que tem misericórdia de nós e é um Deus que nos dá paz. Confie nesse Deus, se apegue a esse Deus e com certeza você vai ver que Deus tem maravilhas ainda para se revelar a você. Que Deus te abençoe.